durante esses 4 anos. No final do mês nós estaremos, Pai, aleluia, Senhor, cultuando a Ti com o culto em ação de graça, por este período a qual o Senhor tem nos sustentado, pelas famílias a qual o Senhor tem restaurado diante deste altar. Deus, pelas vidas, Pai, a qual um dia, Pai, Deus, em nome de Jesus, Satanás disse que estaria morto, mas que o Senhor trouxe vida, que o Senhor trouxe alegria, paz. Deus, nós estaremos aqui, meu Senhor, durante esses 3 dias, apresentando a Ti este culto em ação de graças. Que o Senhor venha tomar a cada um dos Teus filhos que estará ministrando diante deste altar. Deus, prepare a pessoa certa, Senhor. Porque essa obra é Tua, o governo desta casa, Pai, é o Senhor. Não permita, Senhor, que pessoas subam neste altar de qualquer maneira, Pai. Deus, em nome de Jesus, mas que estejam diante da Tua vontade, Senhor. Conforme a Tua palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, porque eles estarão transmitindo, Pai, a palavra de vida para esta igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu fogo continue ardendo constantemente diante deste altar. Meu Pai, hoje é culto da saúde e palavra pastoral, mas nós cremos, Pai, se houver algum demônio oculto, Pai, se houver algum demônio trazendo conturbação, Pai, Deus, não permitindo que pessoas consigam dormir, Deus, em nome de Jesus, se houver algum demônio oculto, que o Senhor venha revelar, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer manifestar diante deste altar, Pai. Quando essas pessoas estiverem recebendo a unção com óleo. Meu Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que da mesma maneira, Pai, que essas pessoas adentraram por essas portas, elas não irão sair, Senhor. Eu creio que através da Tua palavra, Pai, essas pessoas terão uma mudança no pensamento, Senhor. Eu creio que através dessa palavra, Senhor, os Teus filhos buscarão, Pai, em nome de Jesus, estar a cada dia mais em conformidade da Tua palavra. Eu creio que através da palavra que será ministrada nesta noite, aquele Teu filho, aquela Tua filha, Pai, que se sentia receoso ou sentia medo, Pai, para receber o ministério, nesta noite irá receber, Pai, o ministério a qual o Senhor tem preparado para cada um dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia, Senhor, toma o primeiro lugar deste culto, Senhor. Deus, traga com segurança, Pai, a vida dos Teus filhos que estão a caminho da Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o inferno venha se levantar ou preparar ciladas contra a vida dos Teus filhos, mas que o Senhor possa trazer com segurança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, meu Pai. O Senhor tem operado milagre nessa casa, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas. E nós cremos que nesta noite não será diferente, Senhor. Mas nós pedimos também a Ti, aumenta a nossa fé. Ponha no nosso coração a cada dia mais o desejo de Te servir, Pai. O desejo, o amor pela Tua obra e pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, Tu és eterno e grandioso. Toma o primeiro lugar, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Tira tudo aquilo que está de mais e coloca aquilo que está de menos, Pai. Aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, meu Pai. Crendo na vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, em concordância com a oração do Teu servo, a oração do Teu filho, nesta noite queremos render graças ao Teu nome, louvar a Ti e bendizer, te agradecer pelo dia que passamos, a noite o qual chegamos, e estamos aqui dentro do templo para Te adorar em espírito e em verdade. Já queremos apresentar a Ti uma vez mais e consagrar o culto de hoje em Tuas mãos, culto o qual é denominado o culto da palavra pastoral, o culto da saúde. Nesta noite nós queremos apresentar as nossas vidas em Tuas mãos, que Tu venha tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, repreendendo tudo aquilo quanto não provém de Ti, trabalhando de dentro para fora, de fora para dentro, trabalha no corpo, na alma, na mente. Se houver alguém em nosso meio doente do corpo, doente da alma, doente espiritualmente, que nesta noite Tu venha estar repreendendo na origem, na raiz,
toda doença maligna, todo câncer, toda dor no corpo, dor nos ossos, dor de cabeça, dor na coluna, lúpus, câncer, lepra, seja lá o que for, a AIDS. Eu creio que Tu és o Deus que cura, eu creio que Tu és o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais. Por isso nós estamos aqui de joelhos dobrados nesta noite, nos rendemos a Ti, porque sabemos que Tu pode, que basta apenas uma palavra Tua, basta apenas um toque, para que tudo venha mudar e para que tudo venha se encaixar em seu lugar. Senhor, que nesta noite Tu venha soprar o vento do Espírito Santo em favor da Tua igreja, em favor do Teu filho, em favor da Tua filha, essa que está de joelho dobrado, apresentando as suas causas, as suas petições, as suas orações, que está apresentando o seu esposo apresentando a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, sua vida financeira, profissional, sentimental, espiritual. Dá ordem aos Teus anjos para que nesta noite de hoje venha estar ouvindo aqui cada clamor, cada oração, cada pensamento. Envia o Teu Espírito Santo para acolher as lágrimas, para trazer paz dentro desta casa, para trazer paz dentro desse trabalho. Se houver alguém que esteja perseguindo um dos Teus filhos que está dentro desta casa, lá no trabalho, na creche, na escola, na faculdade, seja lá onde for, que hoje, neste exato momento, esse inferno, Satanás venha cair por terra, que Tu venha se levantar em favor dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, se houver alguém em nosso meio nesta noite que está te pedindo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de promoção no seu emprego, que Tu venha abrir portas nesta noite, que Tu venha abrir as comportas do céu em favor do Teu filho, que Tu venha abrir porta de preferência onde não tem parede, para mostrar para os Teus filhos que Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais, e quando Tu manda, ninguém desmanda, quando Tu dá ordem, até o inferno tem que se render aos Teus pés, porque Tu és o Deus da nossa vida, porque Tu pagou o preço na cruz do Calvário. Bem sabemos nós que a graça é de graça, mas foi pago um alto preço quando Tu se entregou na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja da Assembleia de Deus do Sampaio. Deus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, nos ajuda na nossa caminhada, nos ensina a ser servo dentro da Tua casa, fora da Tua casa, nos ensina a ser servo dentro do nosso lar, no nosso trabalho, por onde quer que nós passarmos, que a luz do Espírito Santo venha brilhar sobre a nossa face, que a Tua luz venha aparecer a cada dia mais, e que nós vimos nos constranger perante a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar neste culto de hoje. Quero te apresentar o ministério de louvor. Já vai abrindo nesta noite o leque da revelação. O teu filho que chegou nesta casa, a tua filha, que está precisando ouvir a tua voz, está precisando de um abraço. Espírito Santo de Deus, que tu possa nesta noite estar dando um abraço espiritual. Que nesta noite, se chegou alguém aqui nesta noite cansado espiritualmente, hoje nós queremos deixar diante do altar e te convidar a tomar o primeiro lugar nessas vidas. Te convidar a tomar o primeiro lugar no ministério de louvor, te convidar a tomar o primeiro lugar na Assembleia de Deus do Sampaio, esta porta espiritual, o qual foi aberta no céu, o qual foi aberta na terra, pela tua ordem, nasceu o desejo no teu coração, e soprou o desejo no coração do homem, e assim aconteceu, e aqui estamos nós, a Assembleia de Deus do Sampaio, estamos abertos por essas portas aqui, intercedendo, mas bem sabemos que somente tu podes. Deus, em nome de Jesus, assenta-te no lugar de destaque, toma o altar em tuas mãos, envia os teus anjos nesta portaria, repreende toda a fúria do inferno, toda língua que se bate, toda inveja, olho grande, macumbaria, feitiçaria, feita na mata virgem, tambor batido, na encruzilhada, nas águas correntes, nas águas paradas, na cachoeira, seja lá onde for, repreende esse demônio. Quero te apresentar os obreiros desta casa, os membros, os diáconos, as diaconisas, os presbíteros, a missionária, os pastores desta casa, os membros desta casa, até mesmo aquele que bate nesta porta, somente para entregar a tua oferta. Senhor, quebra cadeias, cadeados, correntes e grilhões, para que o teu filho não venha somente entregar a oferta, mas que ele possa entregar a sua vida como a maior oferta dentro desta casa.
Deus, em nome de Jesus, já queremos te agradecer pelo domingo qual passamos, domingo onde a família foi consagrada no altar. Queremos render graças ao teu nome e te convidar em nome de Jesus a sentar no lugar de destaque no culto de hoje. Que o culto de hoje venha a ser melhor do que domingo, que o culto de quinta venha a ser melhor do que de hoje, mas se possível for, que tu venha a cada dia mais nos moldar, tira aquilo que tem muito, coloca o que está faltando, toma o primeiro lugar, fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Convidamos a igreja a se colocar de pé para adorarmos ao nome do Senhor nessa noite. Desde já te convido a curvar a sua cabeça para orarmos ao Senhor. Deus, estamos mais uma vez aqui, Pai, na sua casa, e não me deixem orar sozinha, igreja. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore também daí. Senhor, estamos aqui, Pai, na sua casa, nessa noite, para adorar e engrandecer o teu nome. Espírito Santo, não permita, Pai, que nada lá de fora atrapalhe a nossa adoração. Deus, não permita que nada que tenha acontecido no nosso dia, na nossa casa, no nosso trabalho, atrapalhe, Deus, esse momento onde temos aqui para te adorar. Senhor, receba o nosso louvor. Pai, venha renovar as nossas forças. Senhor, não permita, Deus, que em nós venha se apagar o brilho do teu amor. Deus, não permita, Senhor, que venhamos perder o desejo intenso de te adorar. Pai, receba a nossa adoração. Renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa energia. Que possamos, Pai, sair nessa noite da tua casa com a mente, com os nossos corpos curados. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore conosco, igreja. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Faça essa oração, Senhor, nessa noite. não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Chame por ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas
Hoje, enquanto eu dobrei meu joelho ali pra orar, o Senhor foi falando no meu coração, e aí eu fui refletindo na minha mente o quanto a gente que é crente, a gente sofre. Quando a gente está levantando, quando a gente está saindo de uma situação, parece que vem outra assim e faz assim, ó, te joga de novo para ver como você vai reagir. E é um baque atrás do outro. Quando você está se levantando, está se recuperando de uma coisa, vem outra para te abalar, para tentar te jogar no chão de novo. E aí, quanto mais você busca o Senhor, mais difícil fica, mais o inferno te afronta. E hoje eu falei assim, eu pensei, eu acho que eu vou pedir a Andressa para trocar comigo, vou pedir para ela ministrar, porque eu não tô bem, eu não vou conseguir ministrar hoje. Mas depois eu pensei, diabo, tu não vai me derrubar, você não vai impedir a obra que Deus tem na minha vida, porque a minha luta eu tô vencendo é no meu joelho. É de noite, quando eu e meu marido dobram o joelho pra orar, é lá que a gente entrega pra Deus. Então, nessa noite, decreta na sua vida a vitória, porque o inferno não vai vencer, porque o Senhor tá escutando o seu clamor. Então, clame a Ele nessa noite, porque a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem, eu creio. Escuta o nosso clamor nessa noite e acalma o nosso coração. Aleluia! Aleluia! Escutas quanto clamo, Declare isso, igreja. acalma o meu Oh, pensar, Espírito Santo. me levas pelo fogo, Venha nos curar nessa noite, Jesus. curando todo meu ser. Confio em ti, Senhor. Confio em ti. Eu confio. Confio, Senhor. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há
impossível para ti. Impossível. Deus, eu sei que nenhuma luta, nenhuma provação. Nada é Deus, eu sei impossível que nada é impossível para ti. És o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. És o meu mundo em tuas mãos. Venho unir, tu és a cura. Venho unir, és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Já declaramos que precisamos dele. Já declaramos que nada somos sem ele. Mas tudo que a gente passa nesse mundo é muito pequeno perto do sacrifício de amor que ele pagou, mesmo sem merecer, por mim e você na cruz. Então, para finalizar, vamos dar graças a ele por todo o sacrifício, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então agradeça neste momento. Aleluia, Senhor. Graças te damos pelo preço alto que tu pagou por mim e por cada pessoa que se encontra aqui. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor, Por você e por mim. que me Oh, comprou, ungido do Senhor, pelos bravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Olha o que Senhor. aconteceu. Lavou minha mente
louvo, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sons. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Mas antes eu quero que você feche seus olhos, leva o seu pensamento a Deus. Hoje é mais um dia de vitória para cada um de nós. Talvez muitas pessoas não deem valor a um simples dia como essa terça-feira, só que enquanto nós estamos aqui, tem muita gente chorando no cárcere privado. Tem muita gente chorando no leito de hospital. E nós somos privilegiados de Deus. Estamos aqui para glorificar o nome dEle. Fecha teus olhos, leva o teu pensamento a Deus. Repete comigo assim: Senhor Jesus, mais uma vez, eu entro nessa casa para oferecer o culto de louvor e adoração. Ó Deus, receba a minha vida como maior e melhor oferta para o teu reino. Perdoa os meus pecados, porque todos nós precisamos receber a cura através do Espírito Santo. Todos nós precisamos de libertação através do Espírito Santo. E hoje a tua palavra vai nos instruir o caminho que nós devemos tomar para alcançarmos a cura e a libertação, para alcançarmos a graça e a misericórdia, a tua compaixão. Ó Deus, enquanto eu estou aqui, dá ordem aos teus anjos para passar lá no meu trabalho, para passar lá na minha casa, para passar lá onde estão me perseguindo, me invejando. Deus dá ordem aos anjos para destruir, para anular toda a retaliação do inferno, todo o levante de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha vida. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, que os anjos do Senhor possam destruir ainda hoje aquilo que Satanás tem tentado contra a minha vida. Eu recebo a tua palavra como maior e melhor e único remédio para a minha causa, para a minha dor, para a minha aflição, para os meus traumas. Eu declaro a tua palavra, o remédio da vida, através da minha fé em Cristo Jesus. E aqueles que tomam posse aplaudam ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias, lembrando que nós estamos numa ministração em série. Estamos numa ministração em série. Pode pedir, ó, o pessoal que está em pé, antes de eu ler, pode se assentar. Estamos numa ministração em série na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, cujo a epígrafe fala: livres do pecado pela graça. E nós instituímos aqui um tema central para essa mensagem, que vai dizer as ações do pecado e a intervenção divina.
ou a intervenção de Deus. Leiamos a partir do versículo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Quantos podem dar um glória a Jesus? Podem tomar assento. Coloque aqui os avisos, por gentileza. Alguns já tiveram oportunidade de beber água, outros de irem no banheiro, outros tiveram oportunidade de conversar, só que agora é hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu levo isso muito a sério. Quem não leva isso a sério está na igreja errada. Porque eu levo a palavra de Deus a sério. E a igreja precisa ter reverência. Queridos, eu vou fazer menção rapidamente dos versículos 9, 10 e 11, com base nessa epígrafe que Paulo escreve à igreja de Roma, relembrando que para toda ação do pecado existe uma intervenção de Deus. Mas para que haja uma intervenção de Deus, tem que haver arrependimento. E mais, além de arrependimento, tem que haver confissão de fé. Ou seja, eu tenho que, com os meus lábios, crer no meu coração e com os meus lábios confessar que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Para que eu tenha comunhão com essa graça. Por quê? O que significa graça? Favor imerecido. Então, é algo que não me pertence. Pertence ao Espírito Santo, que, olhando a minha fé, dando crédito à minha fé, ele me permite ser alcançado pela graça. E uma vez que eu estou alcançado pela graça,
é mais fácil eu não viver, ou eu fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Pois bem, aqui a gente vai ver, nesses 3 versículos, o 9 diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. A gente vai observar aqui Paulo deixando bem claro em rápidas palavras que a morte, todos nós, através do pecado de Adão, fomos condenados à morte. Morte física e morte espiritual. Deus não criou o homem para servir o pecado. A morte física, ela vai nos levar ao encerramento. Uma vez que nós morremos fisicamente, nós nos despedimos desse mundo, nos despedimos da nossa vida, da nossa família, deixamos de viver no mundo dos viventes. E uma vez que eu morro espiritualmente, quando eu morro fisicamente, o meu corpo volta para o pó. Mas quando eu morro espiritualmente, se eu tiver a marca de Cristo, eu vou para o paraíso aguardar o juízo final. Se eu não tiver a marca de Cristo, eu vou para o inferno. Ou vou para o lago de fogo e enxofre. Essa referência eu não vou entrar, está lá em Apocalipse 22, 14 e 15. Apocalipse 22, 14 e 15. Então, eu preciso entender que eu estou nessa vida aqui de passagem. Isso vai para aqueles que são materialistas, são sonhadores de sonhos, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, quando a Bíblia vai nos relatar que o dia de amanhã ele pertence a quem? A Deus. Então, quando eu respaldo a minha vida na terra dos viventes, eu lamento dizer, mas eu estou fadado ao fracasso. Quando eu respaldo a minha vida para o reino dos céus, eu estou fadado ao sucesso. Sabe por quê? Porque a alma, ela não morre. Algumas pessoas, existem ditados por aí, que morreu, acabou. Não acabou. A alma, ela vai seguir a juízo. O corpo volta para o pó, o espírito para Deus, e a alma vai seguir a juízo. Ou seja, se eu for condenado por Deus, por não ter obedecido, valorizado, cumprido os mandamentos de Deus, enquanto eu estou nessa vida, eu certamente serei condenado. Mas se eu cumprir esses mandamentos, viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, a possibilidade de eu ir para o paraíso é de 100%. Pois bem, na semana passada, nós falamos sobre o primeiro tópico dentro desse tema das ações do pecado e a intervenção de Deus. Nós falamos sobre a advertência contra a iniquidade ou a advertência contra o pecado
e falamos das consequências. Lembrando que todo pecado, ele tem uma consequência. Aí, para vocês não se apegarem àquela passagem bíblica que eu vou parafrasear agora. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um... Mas não é bem assim. O advogado, ele está até lá. Mas o advogado, ele tem que se respaldar em quê? Na lei. Não é isso? Eu cometo um delito na sociedade. Eu sou passivo de uma punição pelas autoridades. Aí eu chamo o advogado. E aí eu tenho que contar a minha história para o advogado. A pergunta é, eu posso mentir para o advogado? Então, nem sempre que você pecar conscientemente, por livre e espontânea vontade, o advogado vai ter álibi ou argumento com base diante de Deus, das Escrituras, para a sua defesa. Então, vejamos bem, nós falamos sobre as consequências do pecado. E elas certamente são duras, são rigorosas. Porque imagine se não tiver as consequências, o que vai acontecer? Eu vou viciar a pecar. Essa é a tendência do homem. É igual mais ou menos alguém que está acostumado a roubar, Luiz. O cara roubou a primeira vez, se deu bem, roubou a segunda, aí vai roubar a terceira. Porque ele vai achar que vai ser da mesma maneira. E tem sempre uma hora que a mão de Deus, ela é retirada de sobre as nossas vidas. Amém? Estou entrando nisso aí, mas Jesus sabe por quê. Tem gente aqui precisando ouvir isso. O segundo tópico da nossa ministração, ele vai falar sobre a blasfêmia. Vai falar sobre a blasfêmia. Blasfêmia é um tipo de pecado que gera o quê? Discórdia. Quando eu blasfemo contra alguém, a tendência é gerar discórdia. Insultos, afronta. E hoje eu fui em busca do significado dessa palavra blasfêmia, que é de extrema importância para uma igreja que quer herdar o reino dos céus, uma igreja que quer que a sua alma chegue ao paraíso. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pecado, chamado blasfêmia. Vamos entender por quê. Blasfêmia, seu conceito, envolvia uma intencional e provocadora afronta à natureza, ao nome e à obra de Deus através de palavras ou atos dirigida a homens ou objetos associados a Deus. E eu botei aqui o exemplo do Monte de Israel. Isso aqui é um dicionário judaico que traz para a gente o esclarecimento, traz o conceito da palavra blasfêmia. Vamos para a Bíblia agora. Evangelho de Mateus, capítulo 12, 31 e 32. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Pai do Senhor, igreja. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Volta. Observem bem. Eu li aqui que ele fala de um conceito que envolve intencionalmente e provocado a afronta, a natureza ao nome ou a obra de Deus através de quê? De palavras e de atos. Então, ou objetos associados a Deus. Agora, Mateus escrevendo aos judeus, ele vai dizer lá, ó, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, ou seja, a blasfêmia é um tipo de pecado, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. A pergunta é, se eu blasfemo contra o Espírito Santo de Deus, eu tenho perdão, sim ou não? Não. Bota o outro. Me perdoe os teólogos que dizem que há uma lacuna aberta, que esse tema é um tema discutível. Não vão atrás de teologia. O que está escrito na Bíblia, que nós lemos. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado. Entendam isso aqui. Nem neste século, nem no futuro. O que a igreja procura? Uma vida futura. Uma vida eterna. E mesmo hoje, pastor, mas isso aí foi os fariseus, quando Jesus operou um milagre lá, que curou o cego, um endemoniado. Era um sábado e eles questionaram a Jesus por que Jesus tinha curado aquele homem endemoniado. E aonde entra a blasfêmia nisso aí? Os fariseus, depois, pessoal que gosta de pregar, pega esse texto e lê. Eu estou fazendo um apanhado com base num tema específico. Esse tema é específico. Eu estou puxando esse conteúdo para dentro do tema que nós estamos abordando. Mas observem, os fariseus questionaram levantaram uma tese de que Jesus curava em nome de Beelzebul. Ou seja, eles blasfemaram primeiro contra o Filho do Homem. Esse pecado é perdoado. Mas quando eles pegam e diz que essa libertação desse homem, quando eles atribuem, melhor dizendo, a libertação desse homem a Satanás e não ao Espírito de Deus, eles cometem a blasfêmia. Ou seja, aí esse tipo de blasfêmia é o quê? Uma afronta ao próprio Deus. E aí, esses fariseus não
não serão perdoados. Por isso que Jesus, nesse mesmo texto, vai questionar eles quanto aos filhos deles que curavam em nome de Jesus. Então entenda isso aqui. Esse tipo de pecado é para a morte. Liga esse ar também aí, ó. Liga esse ar aí. O pessoal tem que ter bom senso aí atrás. A igreja está cheia. Não precisa eu parar para isso, não. Vem aqui na frente, vê se está calor, passa. Misericórdia de terça-feira, Jesus. Esse tipo de pecado é para a morte. É um insulto, é uma afronta, não somente ao Filho de Deus, mas ao Espírito Santo. Então, vamos trazer isso para os dias de hoje? Vamos trazer isso para os dias de hoje? Pastor, então eu posso julgar o profeta e não a profecia. Primeiro, quando Deus levanta um homem de Deus ou uma mulher de Deus, primeiro, você não tem que julgar nada. Esse termo julgar é para alguém que é juiz. Então vamos analisar, vamos avaliar no mundo espiritual se tal profecia, se tal visão, se tal revelação é de Deus ou não. Como? Se você tiver o Espírito Santo, a profecia ou a revelação for de Deus, vai testificar com o Espírito Santo que habita em você. Se não testificou, das duas, uma. Ou ela é da carne, ou você não tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque recentemente nós vimos um caso na mídia como esse. Alguém que falou, Satanás, aquele profeta do diabo, aquela profetisa do diabo. E aí? A profetisa estava certo. E quem deveria receber, o Espírito Santo já estava longe há muito. Aí blasfemou contra o Espírito do Senhor. Esse tipo de pecado é para morte. Por isso que nós temos que ter cuidado. Pastor, e se pedir perdão e se arrepender? E aí? A Bíblia falou que não há perdão. Cadê os teólogos agora? Um teólogo levantou essa questão com a gente outro dia. Falei, mas está escrito na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Né? Eu fico com a Bíblia. Agora, deu um nó na minha cabeça. Você precisa orar mais, ler mais a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para te ensinar a discernir o que é espírito e o que é. Vale o que está escrito. Eu fico com a Bíblia. Amém? Deu para entender essa daí sobre a blasfêmia? Vamos para um caso do Velho Testamento que chamou muito a atenção do Espírito Santo e do povo de Israel. Números 12, versículo 1 e 2, depois o 7, do 7 ao 11. Números, capítulo 12. E falaram a Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cucita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cucita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu?
depois do 7 ao 11. Pode ler o texto todo. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Por que que ele pecou, esse último versículo? Vê o que ele falou. O que Arão falou? Agiu como? Se deixou levar o quê? Pela emoção? Vamos entender esse texto. Isso aqui dá uma pregação, hein? Povo aí da... Primeiro versículo. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da... Sabe qual é o mal do falador? Falar do que não sabe. E isso aqui nos leva a blasfemar contra Deus. Por que blasfemar contra Deus? Quem era Moisés aos olhos de Deus? Moisés tipifica quem? Cristo Jesus. Moisés pediu para ser alguma coisa? Não. Deus olha para Moisés, vê tamanha responsabilidade e vê a necessidade dele casar. Agora observem um outro detalhe. Por que que eles criticaram? Primeiro, já estão errados em criticar Moisés. Segundo, depois eles discriminaram a mulher que Deus tinha separado para Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe por que eles falaram demais? Sabe por que existe uma diferença entre falar demais e falar muito? Aqui eles falaram muito, falaram demais e falaram sem necessidade. Eles poderiam ter ficado quietos. É bom que a doutrina tem sempre um ou outro que gosta de falar demais. Cuidado com quem tu fala, o que tu fala, de quem tu fala. Olha só, eles falaram de Moisés. Está pensando que Deus não revelou a Moisés? Moisés era escolhido de Deus. Quando eles falam, eles recriminam, eles criticam, eles demonstram aqui, preconceito e falta de ética. Alguém já deve ter tido aula de ética cristã. Crente que não teve aula de ética cristã não é crente. Nunca vai ser crente. E por que a mulher não poderia? Vamos lá, vamos seguir esse texto aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam estava lá. Agora, olha só, Arão era o que mesmo para os seminaristas? Sacerdote. Olha como é que as ações do pecado levam... Aí a gente vai entender esse versículo 12, que eu pedi, versículo 11, que eu pedi para ela repetir.
Arão era para sair o quê? Em defesa de... Porque Moisés era o profeta que Deus colocou à frente do povo. Vê se vocês pegam a senha. Já tem que começar. Aí depois vocês vão ver as consequências de Miriam. Vocês que gostam de criticar aí, o pastor é grosso. Eu sou mesmo. Tá o Brasil todo. Com quem a gente tem que ser fino, educado, a gente vai ser. Mas imagine alguém... Isso aqui é uma igreja. Isso aqui é um hospital espiritual. Vocês já viram alguém nos hospitais públicos? Já viu aquele barraqueiro? Porque tem gente que confunde morar em comunidade e ser morrerengo, favelado. Até mordi aqui. Misericórdia. Doeu, patrão? Ai, meu Deus, é para falar isso. Então vamos lá. Tem gente que confunde ser mal educado com pobre. Tem gente que confunde ser barraqueiro com falta de educação. Por isso que a gente está falando essa questão de falar, não tem que estar falando nada. Se não é algo que vai contribuir para a tua vida espiritual, fica quieto. Aí, por exemplo, voltando, eu falei, aqui é um hospital espiritual. Vocês imaginem se o pastor fosse muito bonzinho aqui. Eu conheço todas as ovelhas aqui. Tem ovelha aqui? Pastora Ana Maria toda grandona, toda forte. Se for, pastora Ana Maria sabe orar, assim, com imposição de mão. Ela é boazinha. Mas observem. Por que tem que haver ordem e decência? Porque, olha só, as pessoas que estavam do lado dele, que deveriam ajudar a Moisés a conduzir o povo, já tinha o problema do povo. Eram aqueles que estavam do lado dele, em vez de abraçar e ajudar a conduzir o povo, eram os que estavam falando mal dele. Será que isso está escrito ou eu estou inventando? Interpreta esse versículo 1 aí comigo. Miriam era irmã, Arão era irmão. Aí Arão era sacerdote. Arão, em vez de falar, ô Miriam, baixa a guarda. Não está satisfeita porque Deus usa Moisés? Pede para sair. Isso tudo pelo um outro pecado, pela vaidade. Aí essa vaidade, ela vem acompanhada de quê? De inveja. Tanto é que esse texto, olha o que ele diz. Sedição de Miriam e Arão. Olha só, a palavra sedição significa inveja. Por que Jesus foi parar na cruz do Calvário sendo inocente? Por causa de quê? Então, crente que é invejoso não vai herdar o paraíso. Porque as suas ações são demoníacas. As suas ações são do diabo. Estou dentro do texto. Por isso que quando Jesus vai falar que os maiores inimigos são os da própria casa, eu creio que Jesus voltou lá nessa passagem de Miriam e Arão, que eles, em vez de somarem, estavam subtraindo.
Em vez de ajuntarem, estavam espalhando. Então, igreja, quando você vê algum crente com essa mentalidade pobre e miserável do demônio, se afasta. Se afasta dele porque ele te leva para o inferno. A gente não sabe a hora que o Filho de Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se eu não tiver... Miriam estava frustrada, recalcada, com inveja. Tudo que é de ruim estava no coração de Miriam. Infelizmente, ela tinha Arão como cúmplice. Quem deveria dar o exemplo. Apesar que a gente sabe que hoje em dia, o sacerdote, ele representa o quê? Os líderes espirituais. E quando a gente leva isso para o mundo espiritual, a gente vai ver que qual era o papel deles? Conduzir o povo para a terra prometida. Moisés, aí chama Arão. Tanto é que Arão foi porta-voz de Moisés várias vezes. Aí a gente vê o sacerdote jogando contra o próprio reino de Deus. É um tipo de blasfêmia, de discórdia. Isso é da pior espécie, é demoníaca. Ao versículo 2. Disseram, porventura, tem falado o Senhor somente a Moisés? Observe que eles estão fazendo uma pergunta. E uma pergunta de questionamento. Por que fulano de tal tem sido usado e nós não? Aí, esses sentimentos do demônio que estava no coração de Arão, que estava no coração de Miriam, infelizmente hoje eles ainda refletem na igreja contemporânea, quando não deveria, porque isso aqui é para a gente aprender a não errar com eles. Por isso que Deus me levou a pregar dentro desse texto e dizer: avisa para a minha igreja para não pecar contra mim como eles pecaram. Graças a Deus. Viu, menininha? Não é só você que sofre, não. Aí, ó. Mas vai, sangue vai esvair aqui, eu vou continuar falando desse texto. Vamos lá, o versículo 5, o 4 diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam. Aí Deus vem para o confronto. Vós três, sai à tenda, ou para a tenda da congregação. Saíram os três. Olha só. Tem momentos na vida da gente, dentro desse versículo 4, que Deus não vai falar com você aqui dentro, não. Principalmente nessas condições de Miriam e de Arão. Mas por que eles chamaram Moisés? O Senhor chamou a Moisés. Chamou os três porque eles estavam dentro do mesmo ambiente. E aí, Deus, para que Deus chamou? Para desmascarar. E Deus não vai contra a sua palavra. Ele não vai dentro da casa, dentro do templo. Ele não vai fazer isso. Porque Arão e Miriam não eram dignas disso. De sofrerem uma acariação dentro do templo. A tenda era sagrada. Era lugar de santificação, de santidade, como a igreja. Aí vocês vão entender por que não pode
tantas coisas aqui dentro. Não pode comer, não pode beber. Pastor, mas não é dia de culto. Não muda a essência do ambiente. Eu estando aqui, as pastoras estando ou não, o Espírito Santo está. E quem é crente entende isso. O lugar é consagrado a Deus, não é ao pastor, não. Por isso que não pode, tem que se ter cuidado. Quando botar os pés ali, pede logo a Deus, limpa meu coração, limpa minha mente, porque senão eu vou ser confrontado pela palavra. Deus chama os 3 para fazer o quê? Uma cariação. Sai para fora, os 3. Porque se os 3 estivessem em santidade, Deus ia mandar sair? Não, ia falar dentro da tenda. Tem momentos da nossa vida que a gente, para se consertar diante de Deus, tem que ser confrontado lá fora. Porque às vezes está em pecado dentro da casa. Miriam e Arão estavam em pecado. E Deus, Deus não passou a mão na cabeça, não. Ah, irmão de Moisés. Pô, vou dar uma colher de chá, Moisés. Deus não tem parente. Amém, igreja? Amém. Deus não tem parente. Eles eram irmãos. Então sai os 3, que eu vou confrontar vocês lá fora, para todo mundo ver. É assim que Deus faz. Por quê? Porque Deus não tem segredinho com ninguém. Porque se Deus tivesse segredo com eles e apoiasse a conduta, as ações do pecado deles, ia falar, não, vem para cá para não causar escândalo, não, para ninguém ver. Vamos ficar aqui, no particular. Dá um glória aí, para não dizer que o pastor está sozinho. Ninguém dá um glória, ninguém dá um sorriso. Alegra o coração de vocês. Essa palavra aqui é bom para ninguém mais pecar. Principalmente com o pecado de blasfêmia. Olha bem o tipo de pecado. Tipo de pecado que gera discórdia, divisão, confusão. Aí no versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Olha só, primeiro Deus manda sair, depois ele não quer nem entrar, porque se ele tinha poder de falar ou lá dentro, ou sai vocês que eu vou entrar. Nem isso ele quis. Sabe por quê? Porque esse tipo de pecado, de blasfêmia, de discórdia, contaminou o ambiente. Acorda o Caio aí, que eu acho que ele está dormindo. Tá não? Acorda, meu filho. É bom você ouvir isso. Essa palavra vai para todo mundo. Fica ligado no céu. Desceu e se pôs à porta. Não era eles... a coisa estava tão ruim que eles contaminaram o ambiente. Sabe quem é que contamina o tabernáculo? Sabe quem é que contamina o santuário? Sabe quem é que contamina a casa de oração? É o poste? É as cadeiras? É a árvore? Ou somos nós? Por isso que Deus não entra, tem lugar em que Deus nem entra mais. Principalmente se houver conivência da liderança. Se Moisés fosse conivente com Arão e Miriam, Deus nem entrava mais.
Aí no 6, então disse, ouve agora as minhas palavras. Está sangrando aí? Jesus amado. Então disse, o diabo não quer que vocês ouçam isso não, tá? E guardem na tábua do coração. Ouvir é uma coisa, guardar no coração, na tábua do coração é outra. O 6 então disse, ouve, Deus falando, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonho. Está se referindo a Moisés. Eles levantam uma bandeira. Por isso, final do ano tem. Aí já vai logo para os que estão endemoniados. Tem sempre um filho de Belial. Ué, fulana foi ser diaconisa, foi ser auxiliar de trabalho, o outro foi ser presbítero. Cuidado antes de tu falar e tu pensar. Porque Deus faz a hora que Ele quer, como Ele quer. Olha só o que Ele está... Olha o que ele deixou escrito para Arão e Miriam. Ué, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a eles estavam se sentindo. Mas Deus está se referindo a quem? A Moisés. Então, cuidado, nós que estamos dentro da casa de oração. Porque procura entender por que Deus... por que Deus fala com fulano? Por que Deus usa Bertana? Por que Deus usa Cicrano? Antes de você pensar isso, pede direção a Deus. Primeiro, porque a obra é dele. Segundo, assim como ele fala... Eu falo com ele em sonhos. Isso significa que Moisés tem intimidade com Deus, que Deus tem intimidade com ele, que ele conhece a Deus e que Deus conhece ele. Sim ou não? É o que me leva a crer aqui no texto. Se eu tenho dúvida de que Deus não fala comigo, só fala com atos, eu tenho que rever os meus conceitos e procurar ser crente de verdade. Porque eu quero ser usado, eu quero pregar. É bonito, não é? Eu acho. Eu era garoto, eu achava bonito pregar a palavra, subir no altar. Mais bonito. Tá certo aí a concordância pedagógica? Depois que cortou aqui... Mais bonito é viver. Isso aqui. Negócio de pregar, a gente conhece um monte de muquirana que anda por aí nas igrejas pregando, tá? Usando os altares, usando o livro sagrado, e não tem nada a ver. Arão, a gente está vendo aqui, ó, Arão e Miriam estavam dentro do templo. Dentro da tenda, melhor dizendo. Não tinha templo nessa época. Aí Deus, para falar com ele, sai para fora. Vocês não são dignos de eu falar com vocês aí dentro, não. Porque esse lugar é santo, essa terra é santa. Aí eles esclarecem. O 7 vai dizer, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha... Vamos ler. 1, 2, 3. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Tinham 3. Os 3 estavam juntos. Até agora eu só estou vendo Deus se referir a Moisés. Eu falo com Moisés em sonho.
Moisés é fiel. 8 também? Ah, é. Eu falo com ele boca a boca, falo com ele, boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Aí é uma pergunta. Observa. Imagine aqui. Nós temos em torno aqui de 120 pessoas. Por que Deus só fala com 12? E os outros com 10%? Cadê os outros 90%? Será que os 90%, que essa palavra não serve, eu estou fazendo uma analogia, essa palavra não serve para mim não, pastor. Devia ser para alguém que estava aqui, as meninas que estão estudando, ou quem estiver trabalhando, não é para mim não, isso aí não combina muito comigo não. Porque isso aqui, no início, ele se refere eu deixei aqui bem claro, Atos também é um tipo de blasfêmia. Lembra que eu li isso? Não é só a expressão oral ou verbal, mas o ato em si é tipo de blasfêmia. A conduta, o comportamento abrange tudo. Quando esse texto aqui me leva para dentro de todo esse apanhado. Porque, olha só, está se referindo à conduta moral e espiritual de Miriam e Arão, que era sacerdote. Estão sendo chamados a atenção de Deus porque não conseguem se manter na posição que eles foram chamados. Eles foram chamados aqui para quê? Para ser auxiliar de Moisés, para ajudar. Foram ali chamados para ser diácono, mas querem ser presbítero, querem ser evangelista, querem ser pastor. Não é assim agora, no que eles dizem igreja por aí? E tem lugar que você paga um dízimo melhor, fala, ó, pastor, eu sou presbítero, mas eu sou empresário, eu quero uma carteirinha de pastor. Eu dou um dízimo bom. Tem lugar aí, eu conheço vários. Eles devem estar até assistindo agora. Aí você pega um texto desse aqui, e aí vai ver Deus confrontar esses caras. Arão parecia, tinha vestes de sacerdote, falava como sacerdote, estava dentro do templo como sacerdote, mas não se comportava como sacerdote. Para mim aqui, Arão parecia um fofoqueiro, porque estava de conversinha fiada com a irmã, com a Miriam, conversinha mole. Por isso que eu gosto da vida militar, que o cara falou um pouquinho mais, toma-lhe uma canetada, fica lá 7 dias, porque falou uma palavra, um ai. Quem passou aí na vida, né, Caio? Eu gosto da vida militar por causa disso. Até para falar tem que pensar 10 vezes. Vamos lá. O 8 ele vai dizer que falo boca a boca com ele, claramente, e não por enigma, porque ele vê a forma do Senhor como pois, ou seja, não temeste falar contra o meu servo, contra o meu servo, contra Moisés? Por que Deus fala cara a cara com ele, boca a boca com ele? Aí a gente vai aprender aqui, eram 3, não é isso? E Deus só falava com um, Deus só se dirigia a um, e os outros?
Aí, em vez deles se renderem a Deus, para buscar esse mesmo grau de intimidade, esse mesmo grau de espiritualidade, essa mesma essência espiritual, eles estavam preocupados com o sucesso de Moisés. Não tem jeito. O teu chamado pode se levantar o inferno, não vai adiantar. Se você entender o teu chamado, igual Moisés, agora tem que ser igual a Moisés. Já pensou alguém falar assim, Luiz, sai lá daquela empresa e vai viver pela fé. Vou te dar um emprego lá de salário mínimo, porque eu quero te usar na minha obra. Aí, Moisés saiu do palácio, tá? Tinha tudo na mãozinha. Era mimado. Por isso que ele falava manso e era gago. Não é isso, Robson? Tu ouviu a voz dele? Era gago mesmo? Não ouviu? Como é que tu concordou? Tu concordou. Aí, olha só. Por que ele chegou a esse nível? Porque ele não se prendeu a nada daquilo. Vai para você que é mercenário, materialista, que se prende a dinheiro, que se prende a bens materiais. Por isso que eu iniciei a nossa fala dizendo o seguinte: o dia de amanhã não pertence a gente. Então eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que pregar essa palavra hoje. Porque se terça-feira Jesus já tiver me levado para o céu, a igreja já está instruída. Quem ficar no meu lugar vai dar seguimento. Vamos lá, o 9 foi até o 11, né, ô missionária? Olha o que diz: a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Sabe por quê que a ira do Senhor se acendeu? Um outro tipo de pecado que eles cometeram aqui. E nesse versículo 9 vai deixar bem claro. Eles não quiseram reconhecer a subordinação a Moisés. A ira de Deus. Olha, se tem alguém aqui que é insubordinado ou submisso, é esse mesmo o termo? Hã? Insubmisso. Pega isso aí para você agora. A ira de Deus aplacou contra eles por causa desse tipo de pecado que está dentro da discórdia, está dentro da divisão. O 10. Agora vamos para as consequências. Pecado das consequências. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Saiu. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Aí olha só. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Existem casos e casos. Mas vamos entender isso aqui nos dias atuais. Por que alguém está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos e vive doente? Não consegue alcançar a cura. Sabe por quê? Porque nunca alcançou a libertação. Eu vejo isso aqui, esse afastamento de Deus sobre a tenda, sobre a casa, sobre a tenda, melhor dizendo. O texto vai dizer que quando Deus se afasta, Miriam fica leprosa, fica doente. A presença de Deus, a ausência de Deus na nossa vida, ela gera doença. Por isso que hoje que é um culto da saúde, pastor, mas eu não tenho nada fisicamente. Mas olha só,
A blasfêmia já é uma doença que me leva ao fracasso. Aí, alma doente, espírito doente, Miriam já estava com a mente doente, o coração já estava doente, e depois o corpo ficou doente. O 11 eu fecho, que não vai dar tempo dos outros versículos, mas semana que vem eu vou continuar na blasfêmia. O 11 diz assim, ó, então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois o quê? Loucamente. Procedemos e... Quando ele percebe que Deus se afasta deles, enquanto ainda estava lá na porta da tenda, ainda tinha chance até de negociar. A pergunta é, por que que ele não se arrependeu lá na porta? Por que que Miriam não se arrependeu na porta? Deus repreende eles na porta da tenda. Olha como é que o coração... Olha o que o coração duro, o coração insensível, o coração doente, ele é capaz de promover na vida de alguém. Deus chama para conversa. Deus te chama hoje para conversa. Já viu aqueles crentes falar assim... A pessoa está desviada, está no maior vento, está na maior prova, a vida está um inferno. Quer voltar para Jesus hoje? Hoje não. Miriam também deve ter falado isso para Jesus, para Deus. Ah, Deus, olha só, foi Arão que... Porque nessa hora sempre coloca a culpa no outro. Aí não quiseram se arrepender na presença de Deus. Sim ou não? O texto deixou bem claro. Aí Deus afasta, a doença ela veio quando Deus se afastou. Aí, quando Arão percebe isso, ele reconhece a soberania do próprio Moisés. Porque aí ele se refere a Moisés como meu Senhor. Vamos ficar de pé. Pode aí, canta aí, que eu vou dar uma descansada na garganta. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus. Pede para o Senhor limpar o seu coração. A palavra foi ministrada. Aleluia. Veio do trono de Deus para nossas vidas. Aleluia. Peça ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Vê se há algum caminho mau na minha vida, Senhor. E guia-me
Coloca a mão no seu coração e ore assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a sua palavra foi ministrada e eu ouvi. Quem ouviu a palavra do Senhor fala: eu ouvi a sua palavra. Eu quero guardar na tábua do meu coração, para quando chegar lá fora, que o inimigo quiser usar a minha boca, eu lembre que eu não quero ficar leproso. Em nome de Jesus, me ajuda a ser fiel à sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor você que recebeu essa palavra. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, dando glória a Deus e aleluia, porque o Senhor está neste lugar, amém? Aleluia, vou esperar, pode terminar de levar todas as cadeiras, que aí depois eu falo. Aleluia. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. Glória a Deus, é momento de alegria. Porque se hoje nós temos dízimo para entregar na casa do Senhor, se nós temos oferta, é porque o Senhor tem nos abençoado, amém? E aqui nós cremos que se por acaso você estiver passando por alguma provação nas suas finanças, nós cremos num Deus maravilhoso que abre porta onde não tem, amém? Aleluia! E é um Deus também que te dá sabedoria e me dá sabedoria para nós administrarmos o nosso dinheiro, porque é culto da palavra, culto de ensinamento, é a primeira coisa que nós temos que aprender, é administrar a nossa finança, porque às vezes a gente gasta demais, gasta com o que não devia, aí chega na hora de pagar as contas, o primeiro sacrifício que é feito é no dízimo. Esse mês eu não posso dar o dízimo. Aí a pessoa vira: esse mês eu não tenho como dar o dízimo. O dízimo é primícia. Se você gastou demais, sinto muito. Se você não entregar o dízimo um mês por causa disso, chega nos outros meses, vai virando uma bola de neve. E Satanás vai embolando a sua vida financeira. E não, esse demônio, ele não sai com jejum e oração. Não sai no corredor de fogo. Ele sai quando você se posiciona e traz a primícia para a casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem uma igreja por aí que fala que dízimo é coisa da lei, que você não precisa entregar o dízimo. Aleluia. Mas nós entendemos que dízimo aqui é primícia. É lugar que nós entregamos por gratidão ao Senhor. Estamos no início do mês. O pastor já me cercou ali e cochichou no meu ouvido. Vocês querem saber o que ele falou? Querem saber o que ele falou? Pastor, eu confesso que eu esqueci. A conta, aleluia. Ele falou assim, ó: fala pro povo que a conta, eu não lembrei mais do resto, gente. A conta de luz, essa é de luz, veio 1.149,75. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. O calor vai aumentar. Nós estamos aí, ó, reta final de ano. O calor vai aumentar. E sabe quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Ô, igreja inteligente, aplauda ao Senhor. Somos nós mesmo. Aleluia. Então tira aí uma oferta alçada em nome de Jesus. Tira, se você tirou R$2, pode deixar o R$2, mas acrescenta aí em nome de Jesus uma quantia a mais, porque a gente não pode ficar sem a luz. A gente não pode ficar sem o ar-condicionado. Outro dia o pastor perguntou, né? Quem quer ficar comigo no calor? Alguém respondeu? Ninguém quis. Então vamos pagar a conta, igreja? Quem vai ajudar a pagar a conta? Diga eu! Aleluia! E quem não trouxe o voto no domingo, hoje é o dia. Não pense, pessoal, olha só, fez o voto. Quem não pegou, né? Quem não pegou. Fez o voto, uma coisa importante. Fez o voto, cumpra o voto. Porque na palavra do Senhor diz e nos orienta que era melhor a gente nem ter feito. Se não pôde, se domingo é o dia de trazer o voto. Se até domingo
Deus não te der, se a sua fé for pouca, até domingo não aparecer, em nome de Jesus, traz na terça, traz na quinta, mas não deixa de cumprir o voto com o Senhor, porque o voto não é com o pastor. Se você, no outro mês, teve pessoa que botou R$2 no voto, o voto é de 20 ou 50. Se você fizer um voto além, amém, mas o voto é a partir de 20 ou 50 reais. Você que está aí na internet também, pode depositar o valor do voto na conta, aí no link está escrito o número da conta, CNPJ, o banco. Procure aí e faça um depósito em nome de Jesus. Venha visitar essa igreja, se apresente, você vai ter acesso ao tesoureiro que vai lhe participar. Como está sendo gastado esse dinheiro. Amém, igreja? Todo mundo já pegou? Não vai ser por muito falar, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Todo mundo, quem ainda tem mais alguém que quer pegar o voto para trazer no domingo? Levanta a mão. Aleluia. Vamos agradecer. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, na tua presença, Senhor, nós oramos, Senhor, não pelo dinheiro que essa pessoa está depositando no seu altar, Senhor, mas oramos por essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que toda, Pai, inquietação, Senhor Deus, nas finanças, Senhor, tudo aquilo que vem para tirar a fé, Senhor, do teu filho e da tua filha, seja repreendido, que esse seu filho e a sua filha venha ousar, venha progredir, Senhor, porque somos nós, Pai, que investimos na sua casa. Não deixa, Senhor, o devorador, migrador alcançar a nossa finança, mas que estejamos, Senhor, fiéis a Ti, Senhor, em todo o tempo. Abre porta para aquele que está desempregado, causa na justiça, promoção para sair, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, toda trava, todo impedimento para a glória do Teu nome, que o Seu nome venha ser glorificado na vida do Teu filho e da Tua filha, para que mais testemunhos venham ser dados nesse altar. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga: eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Amém.